Vamos retomar o segundo bloco dessa nossa aula, ok? E vamos falar aqui, iniciar esse segundo bloco falando a respeito de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, assunto que cai muito em prova da FCC, legal? Vamos passar rapidamente aqui para nós tentarmos abranger o maior número possível de assuntos. Ok? Então venha aqui comigo. Eu gostaria primeiramente de diferenciar aqui a suspensão da interrupção. Legal? A suspensão e da interrupção. Galera, a suspensão, em ambos os casos aqui, não há prestação de serviços, ok? Sem prestação de serviços, o empregado não trabalha. A diferença é que na suspensão é sem cifrão, ok? Sem cifrão, ou seja, sem salário, sem remuneração, ok? Já na interrupção, eu digo que é o melhor dos mundos. O empregado não trabalha, ok? Mas recebe. A interrupção é com salário. Legal? Suspensão, sem cifrão, sem salário. Então, basicamente, essa é a diferença entre esses dois regramentos, ok? Para nós, o mais importante, além de conhecer essa diferenciação, é conhecermos os principais casos. Principais casos de interrupção, vamos mostrar aqui, e de suspensão, ok? Não vamos trazer aqui na tela, pessoal, todos os casos. Todos os casos constam lá do nosso material, constam da CLT, enfim, são dezenas de casos. Aqui nós estamos trazendo neste slide os mais importantes para fins de prova. Então venham aqui comigo para estudarmos os principais casos de interrupção contratual, ou seja, empregado não trabalha, mas recebe, ok? Então, interrupção é com salário, ok? Interrupção é com salário. Então, vamos lá, quais são os principais casos, galera? Licença maternidade. A doutrina majoritária enquadra a licença maternidade como interrupção. O prazo é de 120 dias, como regra geral, e de 180 para as empregadas de empresas cidadãs, ok? Empresas inscritas ali no programa Empresa Cidadã, e para aquelas empregadas cujos filhos são acometidos de sequelas neurológicas de doenças transmitidas pelo mosquitos Aedes aegypti. Ok? Então, leia-se aqui Zika vírus. O que mais? Temos ali o caso da situação, da redução de jornada no curso do aviso prévio. Então, o que vai acontecer? Se o aviso prévio, se o empregado é dispensado por iniciativa do empregador, ok? É uma dispensa sem justa causa, ele vai conceder o aviso prévio ao empregado, legal? E nesse aviso prévio que é concedido ao empregado, o empregado vai ter direito a uma redução de jornada, ok? Essa redução pode se dar de duas formas. Ou o empregado deixa de trabalhar ali por 7 dias corridos, ok? Ou ele deixa de trabalhar 2 horas diárias durante todo o período do aviso. Ok? O que mais, galera? O que mais? Aborto comprovado. Então, no caso de um aborto comprovado, aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, ok? Interrupção de 2 semanas. Isso aqui cai muito, galera. Atenção quanto a esta hipótese aqui. O que mais? Falecimento. Ok? Falecimento de quem? Do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ou dependente cadastrado na CTPS. Faleceu, o empregado vai ter direito a 2 dias consecutivos, a chamada licença nojo, ok? O que mais? Licença gala, licença no caso de casamento, que é de 3 dias, ou seja, a licença para casamento é maior do que a licença para falecimento. Grave isso aí para a prova. O que mais? Os dias, o empregado vai lá prestar provas de exame vestibular para ingresso em faculdade, em estabelecimento de ensino superior, ok? Então, nos dias da prova, aquele empregado tem direito a faltar do trabalho e continuar recebendo os seus salários, ok? Durante as exigências do serviço militar, então o empregado vai lá, quem é homem aí sabe que já teve ali os seus 18 anos, teve que ir lá jurar a bandeira, teve que ali se alistar, efetuar o seu alistamento militar. São todos períodos em que um contrato de trabalho fica interrompido, ok? No período necessário para as exigências do serviço militar. O que mais?
alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral, 2 dias. Doação de sangue, galera. Doação desde que voluntária de sangue, ok? Para não virar bagunça, 1 dia somente a cada 12 meses. Ok? O que mais? A licença paternidade. Licença paternidade. Ok? Licença paternidade, regra geral é de 5 dias, ok? E para os empregados de empresas cidadãs é de 20 dias, ok? Empresa cidadã é de 20 dias. Então, esses são os principais casos, ok? Principais casos. Pessoal, me lembrando aqui também, no caso do falecimento, né, da licença nojo, para professores existe uma regra diferenciada, ok? Para professores, 9 dias, embora isso aqui não caia tanto em prova, é importante que vocês já conheçam também este caso aqui. Legal? Então, principais casos de interrupção. Agora, vamos passar aqui os principais casos de suspensão. E suspensão, galera, é sem cifrão, sem salário. Legal? O que mais? Quais são os casos, né? Vamos lá, vamos iniciar aqui então. É a situação das faltas não justificadas, ok? E Daldi, quais são as faltas não justificadas? Pessoal, muito simples. Faltas não justificadas são aquelas em que o empregador determinou o desconto do dia respectivo. Ou seja, Tiago, né? Tiago trabalha aqui no Estratégia, na terça-feira ele faltou e não apresentou nenhuma justificativa. O Estratégia foi lá e descontou aquela terça-feira do Tiago. O que vai acontecer? Aquela falta é uma falta não justificada, uma falta descontada e, portanto, é um dia em que houve uma suspensão do contrato de trabalho. Legal? Além disso, pessoal, os intervalos não remunerados, ok? Os intervalos não remunerados. E aqui uma diferença, né? É importante a gente se atentar que os intervalos remunerados, como no intervalo empregado no trabalho e aqui no remunerado ele continua recebendo, os remunerados representam ali hipótese de interrupção contratual. Ok? Já os não remunerados, eles representam hipótese de suspensão. E a regra geral na CLT é que os intervalos sejam não remunerados. Ok? Então vou marcar aqui para ressaltarmos que essa é a regra geral. Então, aqueles intervalos dos 71, 15 minutos, né, intervalo de 1 a 2 horas para repouso e alimentação, intervalo do almoço, ele é não remunerado, ok? Mas existem alguns casos específicos, o caso do digitador, o caso de câmaras frigoríficas, enfim, há alguns empregados que têm direito a intervalos remunerados. São casos excepcionais. A regra geral é que o intervalo não seja remunerado. O que mais? No caso de afastamento previdenciário superior a 15 dias, ok? Então, o empregado ali, ele está doente, ok? Ele foi submetido a uma cirurgia e vai ficar afastado por 2 meses. O que vai acontecer? Nos primeiros 15 dias, o empregador é quem remunera aquele empregado, embora ele esteja afastado por motivo de doença, ok? Então, nos primeiros 15 dias, a interrupção contratual. Já do 16º dia em diante, ok? Ali, a Previdência Social, o INSS, é quem assume a remuneração daquele empregado, ok? Vai pagar para ele um auxílio-doença. E, como é o INSS, não é mais o empregador quem está assalariando o empregado, vejam que a partir do 16º dia, ok? 16º dia em diante, aí, pessoal, aquele afastamento torna-se hipótese de suspensão contratual. Legal? Suspensão contratual. O que mais? Aposentadoria por invalidez. Aqui, pessoal, as bancas adoram. Atenção quanto a essa hipótese aqui. Então, se você sofreu uma doença muito grave, enfim, você foi aposentado por invalidez, incapacidade laborativa. O que vai acontecer? Seu contrato de trabalho está extinto? Não, nada disso. Seu contrato de trabalho está apenas suspenso, ok? Isto porque, em algum momento, você pode recuperar a sua capacidade laboral e retornar ao trabalho. Então, por isso que o contrato de trabalho fica simplesmente suspenso, ok? O que mais? Suspensão disciplinar.
Suspensão disciplinar. Vejam que, no uso do seu poder disciplinar, o empregador pode aplicar uma advertência ao empregado, ok? Pode aplicar uma suspensão ao empregado e pode aplicar uma dispensa com justa causa. Ok? Com justa causa. Legal. Opa, com justa causa. Tudo bem, aqui nós estamos falando da suspensão, ok? A suspensão disciplinar, o contrato de trabalho fica suspenso e vejam que essa suspensão, ela é de no máximo 30 dias. O empregado cometeu uma falta, o empregador vai lá e suspende ele e, logicamente, né, suspende o salário também. Do contrário, seriam férias ali para o empregado, ok? Então, suspende o salário, o contrato de trabalho fica suspenso disciplinarmente. Legal? Para encerrarmos aqui, nós temos a situação da prisão provisória, ok? Da prisão provisória, legal? Prisão provisória não é aquela definitiva, aquela condenatória, ok? Isso porque a condenatória, né, em que houve o trânsito em julgado e que não houve a suspensão da execução da pena, aquela prisão definitiva, ela representa a hipótese de justa causa. Ok? Aqui, meus amigos, nós estamos falando da provisória, ok? E sendo provisória, é suspensão contratual. Legal? O que mais, pessoal? O que mais? A participação do empregado em curso ou programa de qualificação. Ok? Curso ou programa de qualificação. Esta hipótese aqui é conhecida como layoff. É muito comum em tempos de crise, né? As montadoras estão com seus parques ali, com seus parques de automóveis lotados. Elas, né, o mercado não está mais adquirindo veículos e o que elas fazem? Elas fazem o seguinte: olha, empregados, quem desejar participar de cursos ou programas de qualificação pode participar de 2 a 5 meses e nesse período eu não pago salário não. Ok? Eu não pago salário, eu posso até pagar uma bolsa, mas não vai ser salário. Ok? Para que seja possível essa participação em cursos ou programas de qualificação, ok? É necessário que esse programa atenda alguns requisitos. Que ele seja ali, ele tenha de 2 a 5 meses, 2 a 5, ok? É um programa que deve ser oferecido pelo empregador, ok? Pelo empregador. Ele deve estar previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ok? Acordo ou convenção coletiva de trabalho. E a quiescência, né? Concordância formal do empregado. Legal? Então esses são os principais casos de suspensão do contrato de trabalho. Galera, questãozinha de prova, venham aqui comigo na tela. Questãozinha aqui, FCC, TRT Rio de Janeiro, para oficial de justiça, né? Analista execução de mandados. A questão diz o seguinte, galera. Em relação à suspensão e à interrupção do contrato, de acordo com a CLT, é correto afirmar que... Então vamos lá. Letra A. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa a rescisão do contrato por justa causa. Ok? Pessoal, isso aqui está errado. Ok? Isso aqui está errado. Isso porque nós vimos lá que o máximo que se pode suspender disciplinarmente o empregado é por 30 dias. Legal, até aí tudo bem. O que vai acontecer? Se o empregador vai lá e descumpre esse máximo e suspende o empregado por 40, por 60, por 70 dias, o que vai acontecer? O empregador descumpriu uma obrigação legal e por isso aquele contrato vai ser extinto sim, mas não por justa causa do empregado, pelo contrário, por justa causa do empregador. Foi o empregador quem cometeu uma ilegalidade de suspender o empregado por um período superior ao previsto em lei, ok? Então é a chamada rescisão injusta do contrato ou rescisão indireta do contrato de trabalho, ok? Então letra A está errada. Próximo aqui. B. O empregado que for aposentado por invalidez, ok? Então, fácil aqui, ó, aposentado por invalidez, terá interrompido
No dia da prova, marque essas palavras-chave. Terá interrompido o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis previdenciárias. Nem vou terminar de ler, está errado. Ok? Aposentadoria por invalidez é hipótese de suspensão. Ok? Letra E. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 3 a 6 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Aí também está errada, pessoal. Vejam que é de 2 a 5 meses, ok? Via de regra, de 2 a 5 meses, a participação, a duração desse programa de qualificação oferecido pelo empregador. Legal? Então, espere, né? É mais ou menos assim que a FCC tem cobrado esses assuntos. Ela deseja saber se a hipótese é de suspensão ou de interrupção e o prazo, ok? Como nesse caso aqui do programa de qualificação. Legal? Então, todas as 3 alternativas estão erradas. Galera, avançando um pouco mais, vamos ver aqui as novidades quanto à extinção do contrato de trabalho, ok? Quanto à extinção do contrato de trabalho, nós tivemos basicamente 2 novidades, 2 alterações. Então, venham aqui comigo que vamos estudar, né, em primeiro lugar, ok? Em primeiro lugar, a extinção por acordo. A extinção por acordo. Pessoal, vou botar um asterisco aqui, desculpa, uma exclamação, porque isso aqui é novidade da reforma trabalhista, ok? Extinção por acordo, ok? E a extinção por acordo, né, visa a contemplar aqueles casos em que o empregado está insatisfeito, o empregado não quer mais trabalhar e o empregador também não quer mais, ok? É para acabar com aquela história do empregado ficar fazendo corpo mole e combinar com o empregador de ser demitido e devolver a ele a multa, enfim, uma prática que ocorria muito, ok? A ideia aqui é que ambos desejam por fim ao contrato. É o chamado distrato do contrato de trabalho, ok? O distrato trabalhista. Ambos vão lá e manifestam interesse em extinguir o contrato, ok? Em relação a essa hipótese, o que nós devemos levar para a prova são as verbas devidas. As verbas devidas, o que o empregador deve ao empregado no caso da extinção por acordo. Venham aqui comigo para a gente deixar isso aí bem claro, galera, bem claro. Então, a CLT divide ali um grupo de direitos, um grupo de verbas que será, né, pago pela metade, ok? E um grupo de verbas que será pago integralmente. O que é pago pela metade? O que eu aconselho, pessoal? Vamos gravar aqui, ó, esses 2 casos de verbas pagas pela metade. E o resto a gente já sabe que é pago integralmente. Então, o que é pago pela metade? O aviso prévio desde que indenizado e a multa rescisória. A multa rescisória. Ou seja, pessoal, em relação à multa rescisória, para os empregados normais, para uma rescisão sem justa causa comum, o que vai acontecer? Esta multa rescisória, ela é de 40% daqueles valores que foram depositados na conta vinculada do empregado pelo empregador. Ok? Então, tradicionalmente, o normal é que essa multa seja de 40%. Ok? Para os empregados, para a extinção por acordo, o que vai acontecer? Como é metade da multa rescisória comum, para eles, ok? Para eles, a multa será de 20% do FGTS, ok? Então, a multa é de 20% ou metade da multa rescisória tradicional. Legal? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Ok? E o que vai ser pago a integralidade? O restante todo. E Daldi, qual que mais é devido ao empregado nessa situação? Vem aqui comigo. É o saldo de salário, são as férias, ok? Todas as férias, férias simples, férias vencidas e, inclusive, as férias proporcionais, ok? As férias proporcionais e, logicamente, acrescidas do terço constitucional. Legal? E mais, o 13º proporcional que ficou faltando aqui, ok? Ficou faltando aqui. Pessoal, então é isso que é a extinção por acordo. Daldi, pode sacar o FGTS? Pode sim. Uma das novidades em relação à extinção por acordo é que se autoriza o saque, a movimentação da conta vinculada ao FGTS. Mas pode sacar tudo? Não. Pessoal, venham aqui comigo. O legislador
colocou um limite, um teto de saque para essa hipótese. E o teto é de 80% daquilo que está depositado lá na conta vinculada. Ok? De tudo que está vinculado, de tudo que está depositado na conta vinculada. E, nesse caso, apesar de poder sacar, ele não recebe, sacar o FGTS, né? Ele não recebe seguro-desemprego, ok? Seguro-desemprego somente é pago para os casos de desemprego involuntário. E aqui, como o empregado também manifestou sua vontade no sentido de ficar desempregado, entende-se que não é caso de desemprego involuntário. Legal? Então, extinção por acordo são as principais hipóteses. Galera, para a gente encerrar aqui essas novidades da extinção por acordo, nós temos aqui o PDV. O PDV, que é a sigla para o Plano de Demissão Voluntária. Ok? PDV. Muitas vezes chamado ali também de plano de demissão incentivada. Incentivada, ok? E como é que funciona um PDV? Pessoal, o PDV é o seguinte, a empresa, né, ela deseja ali lançar esse plano para reduzir a quantidade de empregados. Um exemplo desse plano, desse PDV que tem se comentado do Executivo Federal, ok? Aqui, na verdade, é um PDV que respeita as regras trabalhistas aqui no nosso caso. Então, vamos supor que uma grande empresa, ela deseja ali enxugar seus quadros de pessoal, ok? E ela lança ali um grande plano de demissão voluntária. E ela vai oferecer uma quantia financeira, muitas vezes uma quantia financeira, para aqueles empregados que se voluntariarem e aderirem àquele plano, ok? Então, vamos supor, ela vai ali, lança um plano dizendo, olha, todos aqueles empregados que contem com mais de 20 anos de empresa, né, eles poderão aderir a este plano e vão receber 20 mil reais, ok? 20 mil reais, ou então 5 mil reais para cada ano trabalhado, enfim, é dada ali uma compensação, muitas vezes financeira, para aqueles empregados que aderirem ao plano. E aqueles empregados que já não estão muito afim de continuar na empresa, muitas vezes já estão montando outro negócio, estão com outras oportunidades profissionais, eles vão e aderem àquele PDV, ok? E então é assim que funciona um PDV, ok? Aqui a reforma trabalhista, né, o PDV não é nenhuma novidade, já existia súmula, na verdade, OJ do TST a respeito, já havia decisões do STF a respeito, ok? O que houve aqui foi a regulamentação em lei desse plano, ok? Venham aqui comigo para a gente estudar as características. O PDV, para que ele seja válido, ele deve ter sido previsto em um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho, ok? Pessoal, a adesão a um PDV representa uma quitação ampla e irrevogável que é passada pelo empregado, ok? Como regra geral, ou seja, você, o empregado, aderiu ao PDV, meu amigo, depois você não poderá reclamar perante a Justiça do Trabalho eventuais verbas que não foram pagas pelo seu empregador, ok? Você deu uma quitação ao empregador relativa a todo o contrato de trabalho, é uma quitação ampla, ok? Então a adesão ao PDV representa isso. O empregador não vai ter mais dor de cabeça em relação àquele ex-empregado. Legal? Quitação ampla e irrevogável. Essa é a grande regra geral, pessoal. Mas é possível, né? A posição é possível que se disponha em contrário, né? Que as partes disponham em contrário ali a respeito do PDV. Legal? Então, essas são as principais características, as principais regras aí do PDV após a reforma trabalhista. Galera, tem um assunto, né, já avançando um pouco mais e falando sobre um outro assunto, tem um assunto que eu não posso deixar de comentar aqui com vocês, que é a jornada de trabalho, ok? Jornada de trabalho foi um dos temas mais alterados pela reforma trabalhista. Ok? Mais alterados, houve alterações significativas em relação à jornada de trabalho. Aqui nós não vamos exaurir, neste nosso pouco tempo que temos, o assunto. Nós vamos comentar aqui as principais alterações. Então venham aqui comigo na tela
Venha aqui comigo para nós estudarmos como ficou esse assunto jornada de trabalho após a reforma trabalhista. Pessoal, a jornada de trabalho, como a gente sabe, né, inclui-se na jornada de trabalho tanto o tempo efetivo, né, o tempo de trabalho efetivo, em que o empregado está realmente ali cumprindo, prestando serviços, mas também aquele tempo que o empregado está à disposição do empregador sem trabalhar. Ok? Então, por exemplo, você contrata uma recepcionista para ficar ali na sua empresa, ok? Em determinado dia, ela não recebeu ninguém, nenhuma pessoa foi visitar a sua empresa. Pessoal, você, né, aquele dia em que ela não atendeu ninguém, aquele dia, aquela jornada de trabalho, aquele tempo em que ela ficou ali no local de trabalho, isso é computado como jornada? É computado, porque embora ela não estivesse ali efetivamente recepcionando as pessoas, ela estava à sua disposição, à disposição do empregador. Ok? Então, é computada na jornada de trabalho, é computado tanto o tempo de labor efetivo, quanto o tempo em que o empregado fica à disposição do empregador, ok? Além disso, existem outros dois institutos, né? Outros dois casos na CLT, que é o sobreaviso, ok? Que é o sobreaviso e a prontidão. Ok? O sobreaviso, né? Apenas passando rapidamente aqui por esse assunto, o sobreaviso é quando o empregado não fica no local de trabalho, ok? E por isso ele tem um máximo de 24 horas, ok? O período de sobreaviso é remunerado à razão de 1/3 do salário hora normal, ok? E aqui a novidade, pessoal, coloque um asterisco aí, é que em relação ao sobreaviso, negociado prevalece sobre legislado, ok? Negociado prevalece sobre legislado. Já a prontidão, pessoal, o empregado muitas vezes fica no próprio local de trabalho aguardando ser chamado. E, por essa exigência adicional, o máximo de tempo da prontidão é de 12 horas. E ela também tem uma remuneração melhor, remuneração de 2/3 do salário hora normal. Ok? A grande novidade da reforma trabalhista é que ela deixa bem claro que as atividades particulares do empregado, né, que são feitas muitas vezes ali no início da jornada, ao final da jornada, essas atividades, o tempo gasto nessas atividades particulares, esse tempo não é computado na jornada de trabalho, ok? Então o empregado, vamos supor que a jornada de trabalho dele se inicia às 9 horas, ok? Legal. Ele vai lá, né, e combina com o seu empregador que, olha, em função do trânsito, para ele fugir do horário de pico de trânsito, ele vai chegar às 8 horas no local de trabalho e das 8 às 9 ele vai ficar estudando para concursos, ok? Então ele está ali com uma atividade particular das 8 às 9, estudando para concursos públicos. Ele não está efetivamente trabalhando, não está à disposição do empregador, ok? E o que vai acontecer? Das 8 às 9, aquele empregado, né, que está estudando para concursos públicos, esse período não é computado na jornada de trabalho, ok? A reforma trabalhista veio para deixar bem claro esse sentido, ok? Outro exemplo, um empregado chega, né, e aliás, no final da jornada ele vai ali meia horinha de reza, ele vai ali, tem um momento de oração, ele vai rezar, ok? Pessoal, atividade particular não é computada na jornada de trabalho, ok? Troca de uniforme, pessoal, muito comum, o empregado usa um uniforme no local de trabalho e para ir embora para casa ele coloca a sua roupa normal, a roupa de passeio, ok? Se essa troca não for obrigatória, né? Se não for obrigatório que essa troca se dê dentro do local de trabalho, esse período de troca de uniforme, higiene, o empregado vai tomar um banho ali ao final, vai escovar os dentes, enfim, todo esse período não é computado na jornada de trabalho, ok? São todas atividades particulares do empregado. O que mais, pessoal? Para a gente encerrar aqui, para encerrarmos aqui, né, há também as situações em que o empregado procura abrigo, procura proteção pessoal na sede da empresa, ok? Então ele vai sair ali, né, deu hora dele, 18 horas da tarde, fim do expediente, mas está caindo um pé d'água, uma tempestade, e ele fica 40 minutos ali no local de trabalho, sem trabalhar, né?
mandando mensagem no WhatsApp, né, navegando ali no Facebook, enfim. Ele não está trabalhando, mas está dentro do local de trabalho esperando a chuva passar. Pessoal, também não é computado na jornada de trabalho, ok? A reforma veio para deixar bem claro nesse sentido e, na minha opinião, foi uma alteração bastante razoável, bastante sensata por parte do legislador, ok? Pessoal, aqui vamos adentrar num assunto bastante interessante e que foi significativamente alterado aqui na reforma trabalhista, ok? Que é a compensação de jornada. Ok? A compensação de jornada, pessoal, nós vamos separar aqui duas grandes formas, dois grandes gêneros, duas grandes espécies, melhor dizendo, a respeito da compensação. Uma é a compensação mensal, ok? E quando eu digo que a compensação é mensal, né, aquele empregado, ele vai trabalhar ali durante 2 semanas, por exemplo, com um labor extraordinário durante 2 semanas, e nas 2 semanas seguintes ele vai trabalhar um período inferior, de modo que a prorrogação, as horas extras de 1 semana, ok? A prorrogação de jornada das 2 primeiras semanas vai se compensar com o trabalho reduzido das outras 2 semanas, de modo que dentro do mês, ok? Dentro daquele mês, esses saldos a mais e a menos dos demais dias, esses saldos vão se compensar, ok? Vão se compensar e o resultado é que aquele empregado não vai receber horas extras, ok? Ele trabalhou a mais alguns dias e trabalhou a menos em outros dias, e essas diferenças vão se compensar dentro do mês, ok? Dentro do mês. Então, essa é a compensação mensal. A compensação mensal. Pessoal, existe também uma outra forma de compensação que é o banco de horas, ok? Que é o banco de horas. E o banco de horas, pessoal, inclusive ele recebe mais críticas por parte da doutrina, muitas vezes da jurisprudência, porque ele confere mais liberdade ao empregador, ok? O empregador, ele tem mais poderes para exigir uma jornada diferenciada por parte dos seus empregados, ok? Então, por exemplo, aqui no Estratégia Concurso, saíram um período parecido com esse que nós estamos vivendo agora, está saindo muito edital, né? Tem que gravar muitos vídeos, os estúdios estão funcionando a todo vapor, a Estratégia chega para a equipe de câmera e fala o seguinte, galera, eu preciso que vocês trabalhem mais do que 8 horas, eu preciso que de segunda a sexta vocês trabalhem 10 horas, ok? 10 horas ali de segunda a sexta. E preciso também que vocês trabalhem nos sábados, ok? E a gente vai seguir trabalhando assim enquanto precisar de gravar vídeo. Então, o pessoal está trabalhando ali nesse ritmo e trabalha por, vamos supor, 3 meses nesse ritmo mais intenso, ok? Trabalhando ali muitas vezes 50 horas, 54 horas por semana, ok? Para dar conta ali daquela demanda toda. E eles trabalham assim por 3 meses. O que vai acontecer? Passada essa fase ali de exigência grande, de tanto concurso público, o que vai acontecer? O Estratégia, nos meses seguintes, ele vai chegar para a equipe e falar, galera, a partir de agora vamos trabalhar apenas meio período, ok? Apenas 4 horas, vocês aqui vão trabalhar apenas 6 horas, vai ter aquele feriado ali do 12 de outubro, faz o seguinte, emenda aquela sexta-feira aí, ninguém precisa vir trabalhar, ok? E aí o Estratégia vai dando folgas compensatórias, o Estratégia vai colocando ali uma jornada reduzida em outros momentos, de forma a compensar o labor extraordinário daqueles 3 primeiros meses, ok? Então, o empregado trabalha muito a mais durante um determinado período, esse trabalho a mais, essa sobrejornada vai sendo somada em um chamado banco de horas e posteriormente este banco de horas vai sendo deduzido, vai sendo debitado daquelas horas, daqueles períodos em que o empregado trabalha a menos. Ok? Então esse é o banco de horas. Galera, após a reforma trabalhista, surgiram aqui duas possibilidades de banco. O banco semestral, ok? E o banco anual, ok? O banco anual. Até então, até a reforma trabalhista,
né, a CLT mencionava apenas a existência do banco anual, ok? Apenas a existência de banco anual. E para nós o que importa, meus amigos, além de conhecermos em linhas gerais essas modalidades de compensação, é sabermos de que forma deve ser pactuado cada uma dessas compensações. Ok? Isso foi bastante alterado pela reforma trabalhista. Então, venham aqui comigo para a gente conhecer justamente isso aí. Ok? Então, aquela compensação mensal. Pessoal, para esta aqui, basta um mero acordo individual. Basta um mero acordo individual, ok? E este acordo, meus amigos, pode ser escrito, mas pode ser ainda tácito, ok? A CLT diz expressamente que o acordo para compensação mensal pode se dar de maneira escrita ou de maneira tácita, ok? E se pode tácito, eu acrescentaria aqui também o acordo verbal, embora não esteja explícito na CLT. Ok? Então essa é a compensação que se dá dentro do mês, a compensação mensal. Já o banco de horas, pessoal, existe uma diferenciação aqui entre o semestral e o anual. O semestral, pessoal, para ele basta um simples acordo individual, ok? Mas diferentemente da prorrogação mensal, aqui o acordo individual deve ser por escrito, ok? Deve ser por escrito. Ok? Então vejam, a diferença entre a compensação mensal e a compensação semestral é justamente aqui o que o banco de hora semestral, melhor dizendo, ele exige acordo individual escrito. Ok? Já o banco de horas anual, ele continua demandando, continua exigindo negociação coletiva, ou seja, acordo coletivo do trabalho ou convenção coletiva do trabalho. Ok? Para o anual, nada mudou. Ok? A grande novidade aqui do banco de horas anual é o seguinte: negociado prevalece sobre o legislado. Ok? Então, o banco de horas anual é um dos temas nos quais a negociação poderá se sobrepor a essas regras que estamos estudando. Ok? Então, a negociação pode se sobrepor à legislação para o banco de horas anual. Galera, o legislador não mencionou o banco de horas semestral lá no 611A, em que o negociado prevalece sobre o legislado. Ou seja, só para o anual. Leve isso aí para a prova, é um detalhezinho que pode ser explorado. Legal? Pessoal, e para fecharmos esta aula, ok? Trouxe aqui o tempo parcial. Né, o trabalhador a tempo parcial, cuja regulamentação foi bastante alterada, ok? Foi bastante alterada a regulamentação do trabalhador em regime de tempo parcial. Até então, era considerado trabalhador em regime de tempo parcial aquele que elaborava 25 horas, até 25 horas por semana. E vejam, ele não poderia prestar horas extras sob hipótese alguma. Era uma das regras absolutas que existia ali no direito do trabalho. Isso aí tudo caiu, ok? Agora é o seguinte, pessoal. O trabalhador em tempo parcial, né, pode-se dar, esse trabalho a tempo parcial pode-se dar de duas formas, ok? De duas formas. Ele pode se dar ali com um módulo semanal de até 26 horas, ok? Até 26 horas. Ou ele pode se dar até 30 horas. Daudi, então não tem mais aquele limite de 25 horas? Não, pessoal, não tem mais. Né? Ao invés, né, no lugar daquele limite de 25 horas, surgiram outros dois limites. O limite de 26 horas e o limite de 30. Ok? A diferença aqui é que aquele que trabalha até 26 horas semanais, meus amigos, ele pode prestar horas extras. Ok? Agora sim, o trabalhador em regime de tempo parcial pode prestar horas extras. E essas horas extras, existe um teto, um limite para elas, ok? De 6 horas extras semanais. Ok? 6 horas extras semanais. Já o trabalhador de 30 horas, este aqui não pode prestar horas extras, ok? Não pode prorrogar a jornada deste trabalhador a tempo parcial aqui, ok? Então essas são as principais regras em relação
em relação ao tempo parcial. Legal? Então, para a gente fechar essa aula, vamos fazer uma questão aqui. Questão adaptada, já considerando a reforma trabalhista, ok? Trabalho que estamos buscando fazer nos nossos cursos. E a questão é uma questão de 2017 da FCC para técnico administrativo. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: o bar e restaurante XXX, para benefício de seus empregados que trabalham no período noturno, e estando amparado somente pela convenção coletiva, está amparado pela convenção coletiva da categoria, ok? Fraciona o intervalo intrajornada. Então, aqui nós estamos falando de fracionamento de intervalo intrajornada. Ok? Assim, fornece 30 minutos de intervalo intrajornada para refeição e descanso. E depois fornece mais 15 minutos para a ceia de seus respectivos empregados. Pessoal, então vamos lá. Vamos avaliar aqui esta questão. Neste caso, vamos avaliar essa questão já à luz da reforma trabalhista. Neste caso, o intervalo intrajornada, letra A, pode ser inferior a 1 hora, já que foi objeto de convenção coletiva e foi respeitado o mínimo de 30 minutos. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. A letra A é o nosso gabarito, ok? O nosso gabarito pós-reforma trabalhista, ok? Pós-reforma trabalhista. Apenas para a gente acertar, vamos ler as demais aqui. B, não pode ser inferior a 1 hora no total, mas pode ser fracionado, nada disso. Não pode ser inferior a 1 hora, sendo inválida a cláusula da convenção coletiva, também está errado. Não pode ser inferior a 1 hora, mas pode ser fracionado em até 3 períodos. Enfim, as demais todas podem ser eliminadas, já que após a reforma trabalhista, esse intervalo pode sim ser inferior a 1 hora. Ok? E já tendo em vista essa questão, vamos partir aqui para rapidamente analisarmos os intervalos intrajornada, os descansos intrajornada após a reforma trabalhista. Ok? Então, de forma breve, em uma jornada ali de até 4 horas, não há obrigatoriedade de concessão de intervalo. Ok? Mais que 4 e até 6 horas, ok? Se, por exemplo, o empregado trabalha ali de 4 horas e 1 minuto até exatas 6 horas, aqui, pessoal, intervalinho de 15 minutos. Até agora, nada foi alterado. Ok? Jornada superior a 6 horas, a regra é que este intervalo se dê de 1 a 2 horas. Ok? Para essa mesma jornada, é possível aumentar o intervalo intrajornada mediante, inclusive, simples acordo escrito com o empregado. Ok? Simples acordo escrito com o empregado. Mas, então, isso aqui para aumentar, para ampliar o intervalo intrajornada. E para reduzir, Daudi? Para reduzir, pessoal, nós temos agora 4 exceções. Ok? Nós temos 4 exceções para reduzir ao limite inferior, ou seja, para estabelecer um intervalo inferior a 1 hora. E, vamos lá, desde que mediante negociação coletiva, ok? Cujo mínimo é de 30 minutos, ok? Eu vou marcar esta, inclusive, de outra cor. Vou marcar esta hipótese aqui, que esta é a grande novidade, ok? Da reforma trabalhista quanto a esse aspecto. Okay? É só este caso aqui que é a novidade para a gente. Okay? As outras 3 exceções a gente já conhecia. Se houver autorização específica do Ministério do Trabalho, também pode reduzir. No caso do trabalho doméstico, Lei Complementar 150, também é possível reduzir e lá basta um simples acordo escrito com o empregado. Ok? E no caso do motorista, que é uma categoria que tem uma regulamentação toda diferenciada, mas no caso do motorista, igual se procedeu na reforma trabalhista desde que por meio de negociação coletiva, ok? Desde que por meio de negociação coletiva. Então, pessoal, estes são os principais assuntos que nós gostaríamos de trazer para vocês aqui neste nosso intensivo TST,
Ok? Esperamos que tenham gostado e estamos à disposição de vocês em casos de dúvidas. Ok?